Que a graça e a paz te seja multiplicada em teu coração. Nós estamos novamente com essa oportunidade de compartilhar algo com vocês. E certo é que isso nos enche de alegria. Alegria porque nos sentimos úteis. E isso é muito cristocêntrico. Isso é muito Jesus. Isso é muito bíblico, isso é muito divino. Tu querer de fato servir. E essa é uma palavra que não pode jamais sair de nosso vocabulário. E quando se compreende o Evangelho, se compreende isso. Se não compreendermos isso, não compreendemos o Evangelho. O Evangelho tem uma proposta quase que exclusiva de sermos serviçais, ou servirmos, ao Senhor e servirmos uns aos outros. Os meios são os mais variados, mas esse é um meio que nós temos de servir vocês com aquilo, como disse Paulo, que eu recebi, isso é o que eu também vos dou, o que eu vos entreguei. E é o que nós temos feito, que temos recebido do Senhor, queremos também compartilhar, repartir com os nossos irmãos. Bem, hoje mais propriamente hoje, quando estávamos reunidos aqui na oração, na congregação, o Espírito Santo ministrou nos nossos corações justamente sobre o jovem pródigo, a parábola do filho pródigo, aquele menino que estava insatisfeito na casa segura de seu pai. Na casa aonde a abundância era real. A abundância existia. Nessa casa existia amor, proteção, cuidado. Nesta casa existia alegria e conforto. Mas dentro do coração daquele moço, uma voz gritava: tu tem que viver tua vida. Tu tem que fazer para ti o teu próprio futuro. Tu tem que deixar de depender do teu pai e da segurança que ele te dá. Tu tem que fazer por ti. Tu tem que ser de fato feliz pelos teus meios, pelos teus méritos. Eu acredito muito nisso, porque aquele moço não resolveu de uma hora para outra ir embora. Ele foi projetando, ele foi arquitetando a sua saída. Eu uso um termo, e agora me lembrei, de pessoas que saem do congregar, que saem da comunidade, elas saem do coletivo, mas de forma arquitetada. E elas por si se ferem e por causa disso elas saem, mas não por causa de terem se ferido, elas se projetaram para sair. E o ferir é uma desculpa ou um argumento para poder sair. Então eu entendo desta forma que uns caem e outros se atiram. Uns resbalam e caem e outros projetam a queda. Isso é bem real. Então eu acredito que nesse moço ele projetou sair. Ele projetou abandonar a casa do pai. E o pai, claro, concordou e lhe deu a parte que era pertencente a ele, da herança, e ele foi viver a vida dissoluta dele lá no mundo, seguindo os seus desejos, seguindo seus impulsos, segundo aquilo que já estava no seu coração. Ele queria viver uma outra vida, viver uma vida talvez de liberdade, ser feliz, ter coisas novas, conquistar coisas novas.
Então ele projetou-se e foi, e o pai o deixou. O que me chama a atenção é no versículo 17 do capítulo 15 de Lucas. Ele, porém, caindo em si. Quando? Quando todos os seus bens tinham ido, quando todos os seus amigos o abandonaram, quando todo o seu dinheiro se esvaiu, quando já não tinha mais alegria, euforia, prazer, porque ele estava em um lugar distante e, pelo que diz a parábola, sozinho, cuidando de porcos, porque foi tudo o que restou para ele. E ele queria comer a comida dos porcos. A situação que esse moço da parábola chegou. O que chama a atenção, e esse é o meu foco dessa palavra, que a parábola, Jesus falando essa parábola, ele diz que ele caindo em si. Sabe o que quer dizer isso? Arrependimento. Errou, falhou, projetou, arquitetou o mal para ele, sim, mas ele caiu em si, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele se humilhou, compungiu o coração. Ele não acusou ninguém, não pôs a culpa sobre ninguém. Ele assumiu a culpa, isso é lindo. E por causa disso, isso deu condições dele retornar. E neste cair em si, nesta atitude de humildade, o que veio ao seu entendimento, à sua mente? A casa do Pai, o lugar de fartura. E ele estava ali sem alimento, sem poder alimentar-se, a não ser pelas comidas dos porcos. Mas quando ele cai em si, ele lembra da casa do Pai. E lembra da fartura, da segurança, do cuidado, da proteção e do amor do Pai. E aí ele disse o seguinte: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu vou voltar. Mas ele não disse assim, vou voltar e tudo certo. Não. Eu vou voltar e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Tu não precisa mais me tratar como filho. Me faz como um dos teus trabalhadores, que está ótimo. É incrível isso. É incrível isso. Então, a humildade, o reconhecimento de nossas atitudes erradas é que transforma e muda tudo. E aquele pai, representando o Senhor, estava esperando o seu filho, que caiu em si. Eu acho interessante, na parábola, Jesus não deu menção nenhuma que o pai foi atrás, mas deu menção que o pai estava esperando, sempre aguardando o retorno do seu filho. E nós vamos ver na conclusão da parábola que houve muita alegria. O pai correu quando o filho vinha longe, abraçou, beijou, pôs um anel no seu dedo, lhe deu roupas, sandálias e matou um bezerro cevado. É lindo. Esse retorno, triunfante do moço se deu por causa da humildade. Pecou, errou, falhou, foi seduzido pelos seus desejos, impulsos e vontade de realmente realizar seus prazeres, seus desejos, mas lá onde ele estava, ele cai em si. E isso deu a condição dele voltar e de maneira não orgulhosa, não se achando, mas humildemente entendendo que perdeu os direitos. Mas aí nós vimos um Deus amoroso, um Pai misericordioso, um Deus que nos ama, mesmo nós errando, nós falhando, mesmo nós errando e falhando, se nos humilharmos e nos quebrantarmos, a Bíblia vai dizer que Deus não resiste a um coração quebrantado. Não conhecemos o gracioso e amoroso Deus. Não tem como. Mas através das Escrituras, nós podemos ter uma ideia
de como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso, como Ele nos ama, queridos. E como Ele tem prazer no nosso retorno para Ele, em nos perdoar. E Ele fez uma festa, o Pai, quando o filho voltou. Matou o bezerro gordo. E houve muita alegria naquela casa. E o pai depois disse, olha, ele estava perdido, este meu filho, mas ele foi achado. Ele estava morto e reviveu. É momento de muita alegria e muita festa. Então, queridos, o meu foco dessa mensagem é a humildade, é o cair em si e não pôr as culpas nos outros. Eu errei, eu falhei. E o segundo ponto é o retorno, é voltar. Porque às vezes a pessoa até reconhece que errou, mas não volta. Ela não se humilha, ela não quer ir lá conversar com a pessoa, sabe? Com o líder, com o pai, com a esposa, com o filho, com o patrão, com o colega, com o vizinho. Pecou, ele foi, ele saiu, ele abandonou algo que não poderia ser abandonado. Mas o importante é que quando ele vem, ele cai em si, reconhece e ele vem. E ele abre o coração e diz, eu errei, eu falhei, eu cometi um erro. E na questão do filho, ele disse, nem me trata como filho, me faz um dos teus trabalhadores, que eu já estarei muito feliz, né? Tipo assim, mas não é isso que o pai faz. Ele o abraça, o beija, lhe dá presentes, mata um bezerro, faz uma festa e a alegria toma conta de toda aquela casa de novo. Então guarde esse ponto, querido. Humildade e depois uma atitude. Reconheceu e voltou. Né? Isso é maravilhoso. Então talvez você esteja nessa situação. Volta lá e conserta, volta lá humildemente, volta lá e pede, volta lá e se reconcilia. O Pai amoroso sempre estará te esperando. Em nome do Senhor Jesus. Forte abraço.